Joia. Gravando já. Então, na aula passada nós estávamos falando do diagrama pH, pressão e entalpia, né, que tem grande importância para nós aqui nos sistemas térmicos. E aí surgiram alguns conceitos que são clássicos assim para nós, né? Que é o sentido dos diagramas, né? Então, quando a gente vê assim uma reta após o envelope de transição, né? Essa reta vai ser uma reta isoentrópica, né? Que quanto mais para a direita, maior a entropia. E lembrando, né, que na área de sistema térmico, em termos práticos, assim, a entropia é aquela desordem do sistema, medida também na forma de energia, que você não vai conseguir converter ela em calor, em trabalho, desculpe. Você não vai conseguir converter, então, para existem os conceitos clássicos, né? Mas para fins práticos do sistema térmico, a entropia é aquela desordem que você não vai conseguir converter ela em trabalho. Então, para nós na prática é isso, né? Quando observarmos paralelas ao eixo da entalpia, são as nossas isotérmicas, né? E quanto mais afastado do eixo da entalpia, maior é a temperatura, com certeza, porque você tem maior pressão, né? Então, a entropia, a temperatura, quanto mais afastado do eixo da entalpia, maior a temperatura. Então, são paralelas às isotérmicas, né? Outro conceito que nós falamos são essas retas inclinadas, né? Para a direita, partindo do envelope aqui de transição, que vem a ser então as linhas isocólicas, isométricas ou isovolumétricas, que quanto maior o volume, ou melhor, quanto mais afastado do eixo da entalpia, menor é o volume, porque você está aumentando a pressão, né? Então, se você está subindo a pressão, certamente você está diminuindo o volume, né? Então, quanto mais afastado do eixo da entalpia, as linhas isocólicas representam menor volume. O nosso COP já é conhecido, né? O coeficiente de performance. Tá, aqui está tudo certo. Baseia-se na temperatura e na entropia, né? Do ciclo do gráfico pH, né? Pressão, entalpia. E aí nós temos aquela questão do ciclo ideal, que aqui é só para ilustrar, porque não é o real, né? O real, o polígono formado não é tão assim regular, né? Ele tem distorções, né, no ciclo real. Mas resumindo aqui, né, esse nosso conhecido ciclo térmico aqui, por compressão de fluido, que ele coleta calor de um lado e joga para o outro, né? Então, coleta embaixo, joga em cima aqui
no diagrama, e aqui no ciclo também, né? O calor está entrando no trecho 1,4 e está saindo no trecho 2,3, né? E vejam, né, aquela lembrança lá da básica, que como ele está anti-horário, significa que tem uma flechinha aqui. Está sendo exercido o trabalho sobre o sistema, né? Que é o compressor, né? O compressor faz trabalho sobre o fluido. Então, está anti-horário aqui o ciclo. E aqui o envelope de transição, né? De líquido para vapor. Os conceitos importantes que nós tínhamos falado: capacidade frigorífica, quantidade de calor por unidade de tempo, que foi tirada da fonte fria, né, que levado para a fonte quente. O efeito frigorífico, que vem a ser a quantidade de calor por unidade de massa de refrigerante fluido. Então, por exemplo, aqui tem um esqueminha do efeito frigorífico aqui, ó. Então, pegando o trecho 1,4 aqui desse esqueminha, que é o evaporador aqui, ó. O trecho 1,4, que é onde você está coletando o calor da fonte fria, você observa que você tem massa de fluido passando pelo evaporador e calor entrando. Então aqui tem um esqueminha, né? Então é nesse trecho 1,4, né? Dá para ver que é uma isotérmica, né? Está paralelo ao eixo da entalpia. Então aqui a gente tem aquele efeito frigorífico, que é a quantidade de calor coletada por unidade de massa de fluido refrigerante que está passando pelo evaporador. Boa noite, Gleico. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Tudo bem? Beleza. Aí nós temos também, pessoal, um outro esqueminha aqui que ilustra esse trecho 1,2. O trecho 1,2 ali no nosso diagrama vem a ser a etapa de compressão, né? No trecho 1,2. Ela é isoentrópica, né? Lembrando que todas as retas inclinadas para a direita, assim, partindo do envelope, são linhas isoentrópicas. Então, é nessa etapa 1,2, aqui o esqueminha mostra, né, que você tem a potência teórica de compressão. Energia por unidade de tempo. Então, você tem uma setinha aqui, ó, trabalho. Você entra com trabalho no compressor, né? E à medida que o tempo passa. Então, uma derivada aí em função do tempo. Outro conceito também interessante para nós aqui vem a ser esse trecho aqui 2,3, que também é uma isoterma, né? Isotérmica, em que aqui nós temos calor saindo, né, para o meio externo, para a fonte quente, calor saindo e fluido passando, então,
Isso se dá aqui nesse trecho 2, 3 aqui do nosso ciclo termodinâmico. E aí, para finalizar, a etapa da expansão, né? Que se dá aqui nessa linha do trecho 3, 4 aqui. Então, quando é perpendicular, né, ao eixo da entropia, né, a gente tem uma linha isentrópica, né, mesma entropia. E aqui nós temos fluido passando e expansão do gás, absorvendo calor de forma adiabática, né? Então, roubando o calor do meio sem haver tempo hábil para isso. Até eu queria mostrar para vocês uma... Não sei se vai funcionar aqui. Talvez, não sei se minha maquininha aguenta. Vou tentar ver se eu consigo abrir uma simulaçãozinha didática do processo adiabático. Deixa eu ver se abre aqui. Senão eu ponho o link para vocês. É aquele site russo lá. Terrorista. Vamos ver se ele consegue abrir aqui. Termodinâmica. Quem está chegando aqui? O Fernando. Para fins didáticos assim é interessante o sitezinho ali. Representa bem assim o conceito científico de cada simulaçãozinha aqui. É esse aqui, eu quero. Deixa eu ver se eu acho. Ponto de orvalho, umidade, atmosfera, pressão, ciclo. Sistema adiabático. Aqui, ó. Aparece para vocês aí, pessoal? Tá aparecendo, professor. Tá. Então, aqui tem os botõezinhos aqui que liga, desliga, pausa. E eu achei assim bem, o pessoal teve cuidado assim de fazer uma simulação com o cuidado assim de ter valores assim calculados assim para mostrar a evolução de um processo adiabático, né? Então quer ver? Vamos ver se ele roda aqui, no verde aqui. Então aqui teríamos aqui um gás, né? Vamos ver se ele exerce trabalho aqui. Ó, se armou. Então aqui está o gás, né? Com uma certa quantidade de energia. Aqui é um gráfico PV, né? As variáveis que ele vai estar avaliando enquanto vai acontecer aqui. O adiabático, para ser adiabático, então, ele tem que ter aquele perfil, né? Aquela curva, né? O adiabático, né? Não sei se vocês recordam, que ele, no gráfico PV, ele é uma curva. Nesse sentido, assim, mais ou menos. Vamos ver aqui. Vamos liberar aqui o trabalho, vamos ver. Olha lá. Então ele traçou aqui a curva mostrando
Então, no início a gente tinha um volume alto e uma pressão baixa, e agora no final a gente tem um volume bem baixo ali, né? Com uma altíssima energia ali, né? A temperatura ali deve estar alta também, né? Volume baixo, pressão alta, temperatura ali dentro também alta. Então, fazer novamente aqui. Tá aí. Ilustra um pouquinho mais, assim, porque às vezes não é muito simples da gente entender a termodinâmica, né? Ajuda um pouco mais, né? E esse site, né, como eu mostrei para vocês, ele tem o ciclo de Carnot, tem simulações dos motores, né? Funcionamento. Diesel, Wankel, 4 tempos. É bem interessante aqui. Por exemplo, esse Wankel aqui, para vocês verem, ele mostra o funcionamento. A gente vai voltar para o nosso. Ó. Esse motor funciona de forma excêntrica, né? Ele tem um nível de precisão assim bem alto no dimensional das peças para permitir esse percurso geométrico assim. Não pode ter nenhuma falha no dimensional aqui das peças, né, do motor Wankel. Então aqui ele faz a admissão aqui, né? E expulsa os gases ali. Então o verde está admitindo os gases, esse cinza aqui ele está liberando os gases após queima, né? Motor Wankel. Beleza. Então foi só para dar uma ilustrada aqui, né? Então esses foram os conceitos que nós estávamos vendo na aula passada, e hoje eu queria começar relembrando aqui com vocês sobre a transferência de calor, que ela faz parte dos sistemas térmicos por causa da troca térmica, né? Entre o fluido e o ambiente que você vai refrigerar e o ambiente onde você vai jogar o calor e os condutores, né? Então você tem uma série de trocas térmicas, né? Então você tem lá um galpão, uma sala, um ambiente que você precisa tirar calor. Então você tem uma interface, né? Entre aspas aí um evaporador, né? E falando de forma mais simples. E aí ao longo de todo o percurso, esse calor precisa ser levado para um outro ambiente, né? Que seria o nosso condensador, para jogar o calor para fora. E o fluido também precisa ser refrigerado para poder retornar em condições de pegar mais calor, né? De forma cíclica, né? Então a troca térmica ela é assim muito, precisa ser bastante estudada e avaliada nesses processos todos, né? Os mecanismos de transferência de calor já são conhecidos por nós, né? Aqueles 3 básicos, né? Convecção, condução e radiação.
E o que você realmente vai querer estudar sempre é a taxa de transmissão de calor, que você vai medir em watt. Taxa de transmissão de calor é o nosso watt, né? O mesmo da energia elétrica, só que aqui é na forma calorífica, joule por segundo. E o fluxo de calor, que uma coisa é o calor passar por um quadrado de 30 por 30 centímetros, outra coisa é o calor passar por um quadrado de 1 metro por 1 metro, né? Então, a diferença de área que o calor atravessa chama-se fluxo de calor. Quanto menor a área, maior vai ser o fluxo. Quanto maior a área, menor vai ser o fluxo. Então, o fluxo é inversamente proporcional à área. A equação clássica, né, da condução, né, pessoal? É essa derivada primeira da taxa de transmissão de calor. Então, essa aqui é a equação clássica da transmissão de calor por condução. Professor, desculpa aí. Você tá compartilhando alguma coisa aí ou não? Espera aí. Não estava aparecendo? Não, nós estamos escutando aqui, mas daí começou. Deixa eu perguntar, né? Ué? E E... deu uma queda Mas no estava, sistema aqui. mas estava e depois. Deu uma queda no sistema aqui e voltou. Sério mesmo? É isso. Caiu aqui, Isso, caiu vários. Ô, louco. O negócio tá véspera de feriado, viu? Meu Deus do Ficou céu. quase um minuto fora do sistema. Daí agora voltou. Aí voltou sem compartilhar. Por isso que eu ofereci dinheiro aqui e ninguém pediu. Meu Ah, Deus do por céu. isso. Eu falei, ó, tá sobrando, que me dá o número da conta que eu deposito, ninguém disse nada, então é isso. Pois é, né? Perdemos o lance. E agora já foi, rapaz. Quando chegou na derivada aí né, o negócio foi. Ah, pá, agora não dá mais, agora já passou a hora, fechou o banco aqui. Tá bom. Bom, mas a que eu tava falando da transferência de calor, tinha Tá aparecido? nessa parte aí, tava Ah, então tá. escutando. Aparecendo então agora, né? Não, vai tranquilo, estamos vendo aqui. Obrigado. Não, o que eu tava dizendo é que o que a gente vai sempre estar medindo nessa transferência de calor para projetos de sistemas térmicos é a taxa de transmissão de calor em watt ou o fluxo de calor, que depende da área, watt por metro quadrado. Então são os dois principais indicadores que entram na tomada de decisão dos projetos, né? E a equação clássica da condução, né? Condução, qual que é a forma, o que que tem que haver para acontecer a condução mesmo? Tem que ter um meio físico. Isso. Então, precisa ter o contato, né? E quando se fala condução, entende-se movimentação de massa ou não? Não. Não. Condução é estática, a massa, né? O meio físico fica parado, só está em contato. Porque a movimentação de massa é quem? Imaginar uma panela assim. Energia cinética? Mas aí como que se chama quando você tem a movimentação de massa para trocar calor? Ah, convecção, né? Isso. Então aqui nós estamos com a massa estática, né? Então
a derivada primeira aqui da taxa de transmissão de calor em watt, a condutividade térmica depende de quem a condutividade térmica quando está calor andando por um meio físico. É uma propriedade de quem será? Tipo, muda de fluido para fluido ou não? Sim. Certeza, né? É do material, né? É aquela clássica lá, a madeira tem uma condutividade, o metal tem uma condutividade, né? A área que esse calor tem disponível para atravessar, né? Por isso que ele está em cima, né? Quanto mais área, mais taxa. Quanto menos área, menos taxa, né? Então por isso que ele está em cima na equação. O gradiente de temperatura, né? A temperatura da onde ele sai para a temperatura da onde ele chega. E o percurso, inversamente proporcional ao percurso, né? Então, quanto mais ele tiver que andar, menor vai ser a taxa de transmissão de calor, né? Dissipa, né? Então, inversamente proporcional à distância, né? Dá para imaginar, por exemplo, um bloco assim, em que o calor está caminhando de uma ponta a outra, né? Por exemplo, para fins didáticos. Beleza. Então essa equaçãozinha clássica aí da condução. Já a convecção, a equação clássica da convecção aqui, né? É a nossa taxa de condução do calor vezes o H. Esse H, quem que é esse H? Esse H, ele é o coeficiente de troca de calor por convecção, que daí tem relação com medições e tabelas empíricas, né? Não é assim um valor calculado, que é tipo atrito, né? Então você consulta tabelas, né? Para você poder saber esse valor DH. Então, coeficiente de troca de calor por convecção, que conforme o fluido que está trabalhando, você tem tabelas empíricas, experimentais, né? O pessoal ainda não consegue, analiticamente, né, determinar esse H. E a área de contato, né, entre a superfície e o fluido, né? Imaginando ali um evaporador, por exemplo. Então, a temperatura da superfície e a temperatura do fluido. Então, essa é a equação básica aqui da convecção. E por que taxa, né? Taxa porque no sentido de você quer um sistema mais eficiente ou menos eficiente, precisa ser mais robusto ou menos robusto em termos de troca térmica, né? Tipo, uma pasteurização assim, laticínios, né? Tem aqueles processos lá de pasteurização e UHT, né? Que o leite é violentamente resfriado para matar lá os micro-organismos que podem azedar, né, o leite de caixa, por exemplo. Então, esse Q aqui tem que ser bem alto, né? Uma taxa muito rápida assim e muito eficiente de troca térmica. No caso, é convecção, né, também. É um meio líquido, né? E aí, nós temos
A radiação para nós aqui não vai se aplicar assim num primeiro momento, né? Para fins de sistemas térmicos, você só tem que, por exemplo, evitar que entre, né, radiação no ambiente que você está querendo resfriar, né? Mas são medidas de prevenção, né? Não que o teu sistema vá ter alguma uma operação que tira calor de radiação, não é isso, né? Mas qualquer fonte de radiação que aqueça o ambiente que você pretende resfriar, ela tem que sofrer algum tipo de bloqueio, né? Senão o teu sistema vai gastar muito, né? Bom, existe também para nós aqui a questão do isolamento, pessoal, térmico em paredes e tubos, né? Porque tudo que tiver contato com o teu fluido, ele pode ou absorver calor ou ceder calor, né? E isso vai entrar também nas considerações, né? Porque você quer que o calor seja coletado lá no ambiente e seja jogado lá em outro ambiente, né? Você não quer assim que ao longo do percurso das tubulações, assim que você está com o fluido percorrendo, você não quer que haja por todo o percurso troca térmica, né? Então, essa questão do isolamento térmico aí, ela é bem importante de ser considerada, até para que o sistema não fique ineficiente, né? Uma primeira equação assim que pode ser útil para a gente é essa resistência térmica aqui de cilindros, né? Em que você tem 1 sobre 2π vezes o K, que é a constante térmica do material, o comprimento, né, do tubo, vezes o logaritmo neperiano do raio externo sobre o raio interno do tubo. Então, é a resistência que o tubo oferece, né, em trocar calor, né, não importa se é tirando ou pondo, né? Então essa é a equação. Imaginando assim imaginando o fluido percorrendo assim uma tubulação de cobre, por exemplo, raio externo do tubo, raio interno do tubo, o K aqui é a condutibilidade térmica do cobre, por exemplo. Por isso que o K está embaixo. Quanto maior a condutibilidade térmica, como está inversamente proporcional, menor é a resistência daquele cilindro, né? Que o tubo daí, naquele momento, geometricamente é um cilindro, para ele segurar o calor no fluido, para que ele só troque lá no ponto onde você quer que troque. Então é uma equação que tem bastante utilidade para nós também. Existe aqui um outro indicador que chamam de essa letra U. É o coeficiente global de troca de calor, né? Multiplicado pela área. Inverso da resistência
da resistência da parede, ou se for assim, várias camadas que o calor pretende atravessar. Então, coeficiente global de troca de calor. Esse U aqui. E sobre a resistência equivalente, porque às vezes é um sanduíche, né? Várias camadas. Então, como que vai se fazer? É tipo eletricidade lá, né? Você tinha várias resistências em série, em paralelo, né? Mas é só para fazer uma analogia, né? Não que seja o caso. Então aqui, se você tem uma camada que é sólida, de massa estática, né? O cálculo da tua resistência daquela camada é a espessura sobre a condutibilidade térmica vezes a área disponível ali para ocorrer o fluxo de calor. Isso se é uma massa estática, uma camada qualquer. Mas se é alguma camada assim que tenha um fluido, um líquido ou qualquer coisa parecida, uma pasta que esteja permitindo convecção, né, movimentação de massa, assim, além do calor. Então é 1 sobre a própria área vezes o HC, que é uma característica ali da camada, né? Só voltar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui uma informaçãozinha. O HC lá, pessoal, são esses coeficientes de troca de calor por convecção, ó, que são dados de tabelas empíricas. Não são valores analíticos, são experimentais muitas vezes. Pode ser obtido até por simulação computacional, né? Cálculo numérico, mas não que tem uma fórmula que chega no H. Não tem ainda. Então, se eu tenho a necessidade de descobrir para cada projeto o meu coeficiente global de transferência de calor, o U, e para isso eu vou precisar descobrir a resistência à condutibilidade térmica por condução ou por convecção, que daí são duas equações diferentes. Daí tem aqui um caso, né? Para calcular o coeficiente global de transferência de calor, em que é uma parede de alvenaria com reboco do lado interno, um material isolante do outro lado e tijolo, né, assentado no meio. Ela tem, para fins de fazer o cálculo, né, existe uma área de seção transversal e então cada material tem seu K, que é a condutibilidade térmica, né? Tanto o reboco, quanto o tijolo, quanto
o material isolante. E aí tem os dados aqui do problema. O ambiente interno, digamos que fosse uma sala, né? Tá 20 graus Celsius, né? E o ambiente externo tá 32. Então, note que precisa haver essa preocupação, né, esse cálculo, porque eu vou climatizar uma sala lá, vou refrigerar lá um frigorífico. Enquanto você está realizando o trabalho, ali, gastando energia para refrigerar todo o ambiente, né, o chão, parede, todo mundo está jogando contra, né, está roubando, está desfazendo o teu trabalho, né. Então aqui ele está dizendo que o reboco que está pelo lado de dentro, o reboco ele tem 2 centímetros de espessura. E a condutibilidade térmica dele é 1,15 watt por metro vezes Kelvin. O tijolo, que ele considera maciço, 20 centímetros de comprimento linear para atravessar. Condutibilidade térmica 1,32, então conduzindo mais que o reboco. O isolamento, como ele é um isolamento, né, de poliestireno, vulgo isopor, né? PS expandido. Então o poliestireno 0,025, né? Por isso que ele é chamado de isolamento. Porque a condutibilidade térmica é baixíssima. Aqui tem um erro de imprensa, é uma barra, né? Em vez de vezes. 5 centímetros de poliestireno. E aí, coeficiente de convecção externo. Opa. 25 watt por metro quadrado vezes Kelvin. O U, né? Externo. E o interno, coeficiente de convecção interno, 7 watt por metro quadrado vezes Kelvin. Quando ele está falando em coeficiente de convecção, pessoal, acho que tem uma figura aqui. Ó, o que é a ideia da convecção, né? A ideia da convecção é isso, né? Eu tenho um ar frio que entra, mais denso, por isso desce, e um ar quente menos denso sobe, né? A teoria da convecção é essa, né? O mais frio é mais denso, daí desce. E o mais quente, menos denso, sobe. Então, será que faz sentido? Será que faz sentido nós termos um coeficiente de convecção externo, do ambiente externo a uma sala, ser 4, 5, quase 5 vezes mais que o interno? Tipo, a convecção de uma área externa é bem maior do que uma área interna? Faz sentido, né? Pelo menos teoricamente é para você ter uma circulação mais intensa em todo o ambiente externo, né? Então por isso que
tá dando um valor de 25 aqui, né? Em comparação com uma área interna que é 7. Tá. Aí nós temos aqui uma montagem, né? Como se fosse associação de resistores em série. Mas não é. É só para facilitar o entendimento, né? Então, olhando aqui para essas... Deixa eu tentar otimizar. Olhando para essas duas equaçõezinhas aqui, que a resistência, então, o coeficiente global de transferência de calor, ele é o inverso da somatória das resistências, né? Tipo, associação de resistores em paralelo, né? Que o resultante é igual à soma do inverso dos inversos, né? Então a condução, que vai ser a maior parte dos casos aqui, ó. A condução é o reboco, o tijolo e o poliestireno. Voltando aqui. Quem vai trabalhar por condução? O reboco, o tijolo e o poliestireno. E quem vai trabalhar que daí condução é L sobre K vezes A. E quem vai trabalhar por convecção, então é o ambiente, o fluido em movimento no ambiente interno e o fluido em movimento do ambiente externo, né? Aí você abre a equação, né? Somatória. 1 sobre H externo, né? O H externo, então, é esse coeficiente de convecção externo, 25, né? Inclusive tem uma falhazinha no material, pessoal. Ele tinha que ter escrito H aqui, ó. Escreveu U. Que o U não é coeficiente de convecção externo. O U, ele é coeficiente global de transferência de calor, né? Eu vou tentar depois editar o material antes de mandar para vocês. Então aqui tá com uma falhazinha aqui. É H igual a 25 e H igual a 7. Então, o teu ambiente externo é 25. O teu coeficiente de convecção externo, 25. Está aqui 1 sobre 25. O teu coeficiente de convecção interno está ali, ó, 1 sobre 7. Né? 1 sobre 7. Lembrando que o calor está vindo de fora para dentro, né? Não é o frio que sai, né? É o calor que entra, né? Então aqui dentro, onde está o poliestireno aqui, é o calor chegando, ambiente interno.
E aqui fora, o calor entrando, onde está o reboco, ambiente externo. Ele fez bem na ordem, certinho, né? Ó, aqui o 1 sobre H externo e aqui 1 sobre H interno. Bem certinho, conforme a resistência térmica, né? E aí nós temos as dimensões, né? 002 aqui, ele é o 2 centímetros do reboco. 002 é o 2 centímetros do reboco sobre 1,15, que é a condutibilidade térmica do reboco. Daí 0,2 é tijolo. Foi passado para metro, né? Tanto 0,02, aqui está tudo no sistema internacional, né? 0,2 é o 20 centímetros de tijolo. Sobre 1,32, que é a condutibilidade térmica do tijolo. 0,05 é os 5 centímetros de isopor. Sobre a condutibilidade térmica do isopor, que é 25 centésimos, né? Milésimos, né? 25 milésimos de condutibilidade térmica de isopor. E aí, fazendo essa continha aqui, pronto. Então, por isso que eles chamam de coeficiente global de transferência de calor. Porque você não vai ter só reboco, você não vai ter só tijolo, você não vai ter só isopor. Você tem um ar circulante aqui e um ar circulante aqui, né? Então, nesse sistema, nessa montagem, o coeficiente de transferência de calor é 0,42 nesta montagem. Então, é um cálculo interessante porque ele te dá assim esse sistema montado, como que se dá a troca térmica. Em watt por metro quadrado vezes Kelvin. Não sei se dá para entender a ideia aqui da conta que foi feita. E aí, o nossa equaçãozinha aqui da derivada da taxa de fluxo de calor, né? Voltar aqui na equação, peraí. Ó. Então, é essa equaçãozinha ali que ele está pegando, né? Taxa de transmissão de calor.
Vamos lá. Então, como a gente tem agora o valor do coeficiente global, né? U, vezes a área da seção transversal que o calor está atravessando, multiplicado pela diferença de temperatura, né? Então, 0,42. O 0,42 foi obtido aqui, por essa conta de associação de diferentes resistências de transmissão de calor. A área da seção transversal ele havia dado aqui no enunciado 30 metros quadrados, né? É uma parede, né? De tipo 3 por 5, né? 3 metros de altura, 5 metros de comprimento, de largura. Então é uma parede grande. Essa área de seção transversal. E a diferença de temperatura é 20 graus internos contra 32 externos, né? Então, acaba que a quantidade de energia que você está perdendo naquela parede é de 153 joules por segundo. Então é interessante você ter essa forma de calcular, né, pessoal? Porque você consegue daí dimensionar o teu sistema de refrigeração. Porque no fundo, né, pessoal, uma situação ideal, né, utópica, se não existisse perda, você não precisava nem ter o sistema, né? Claro, utópico, né? Porque você teria que somente fazer a temperatura chegar enquanto você quer e pronto. Mas não é isso que ocorre, né? Todas as paredes, o teto e o telhado, o teto e o chão, né? Eles estão constantemente roubando calor. Então, um sistema térmico não tá limitado a um sistema térmico não está limitado somente ao compressor, ao fluido, à tubulação, mas sim ao isolamento térmico do ambiente, né? E às fontes de irradiação. Para que você consiga economizar um pouco, né, no teu sistema mesmo, né, para que você não tenha tanta perda, né, de roubada pelo próprio ambiente. Achei interessante essa possibilidade de cálculo aqui. Pessoal, nosso cardápio de hoje era falar dessas trocas térmicas aqui e dessa possibilidade de cálculo. Tranquilo para vocês?
Tranquilo, professor. Tranquilo, professor? Beleza. Já era de domínio? Essa aí já. Então sem crise. Vimos já na término. Então sossegado. Atividade lá, parece. Então beleza. Então aqui para nós foi mais um resgate, né? Alguma contribuição? Algum comentário? De boa? De boa, professor. Tranquilo. Então tá bom. Então pessoal, eu vou fazer aqui uma cortesia. Aproveitando que amanhã é feriado, eu vou começar agora assim uma revisão desde o primeiro dia de aula. Tocamos até umas 10h30, 11 horas assim. E o que vocês acham? Pode ser? Hoje? Tranquilo, professor. Não tem cabeça, não. Ô, o cara é amigo, né? Mas tá bom. Pessoal, então eu vou disponibilizar esse materialzinho lá pra vocês com uma questão pra... É igual aquela vela assim, 7 dias, né? Quase 7 dias, né? De minha parte, pessoal, um bom feriado pra todos aí, agradeço aí a presença e a participação aí. Só registrar um presente no chat e Beleza, professor. nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Ok. Matheus, de jeito. Abraço a todos. Tá, professor. Bom descanso. Vocês também. Valeu. Valeu, professor. Bom descanso aí. Falou, Gleicon. Abraço. Até Falou, Sigor. Bom feriado. se prepara pro DCC aí, professor. Ah, sim. Valeu, professor. Bom feriado. Tchau. Abraço.